Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira jornada de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Guia Residência. Queria imensamente agradecer ao grande número de inscritos e interesse que tiveram na nossa jornada. Queria agradecer em nome da doutora Mariana Maia Mello. E hoje estreamos com chave de ouro na nossa primeira aula com o professor doutor Luiz Carlos Figueira. Ele é plantonista e coordenador da residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. E hoje, na nossa primeira aula, com o seguinte tema: prótese de ATM, indicações e plano de tratamento. Queria agradecer ao Dr. Luiz pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. E seja bem-vindo, professor. Obrigado, Tiffany. Como sugestão da Mariana, ela pediu para que eu falasse um pouquinho sobre prótese de ATM, né? Como é um assunto, um conteúdo um pouquinho mais avançado, principalmente para quem está iniciando na cirurgia, até para quem já tem um tempo, é um conteúdo avançado, tanto de planejamento quanto de execução. Então a gente resolveu diminuir um pouquinho o assunto, falar só um pouquinho de indicação e um pouquinho de plano de tratamento, né? Então vai ficar faltando a questão do diagnóstico e dos exames que a gente usa para poder determinar esse tipo de tratamento, né? A Tiffany já me apresentou, mas acho que como padrão para todo mundo que está fazendo, é um breve currículo, né? Eu fiz graduação pela Faculdade de Odontologia da USP, né? Aqui de São Paulo. Aqui não, porque eu estou em Mogi agora, mas cidade de São Paulo. Me formei em 2007. Na sequência, eu fiz residência, cirurgia e traumatologia no Hospital Geral de Vila Penteado. Uma das melhores residências que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, talvez no Brasil, provavelmente. Atualmente, a gente está como plantonista no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, onde a gente tem residência também, né? E a gente ajuda na coordenação na parte prática dos residentes, né? E também, como atividade complementar, além do consultório, óbvio, né? A gente participa do curso de especialização como professor na FUNORTE aqui de Mogi das Cruzes, no curso de especialização de implantodontia, né? Então, é só um breve, só para ter uma ideia do que a gente já tem. Eu terminei a residência em 2011, então de 2011 até agora eu estou, desde 2013, trabalhando no hospital regional, e a residência lá agora atualmente já tem 2 turmas formadas e já estamos com ela há 5 anos. E no final eu vou falar um pouquinho da residência, só para quem tiver interesse de participar. A gente orienta como que faz para conseguir isso aí, né? Fazer uma breve introdução, né? Sobre a área de interesse, no caso, é a ATM, né? Articulação temporomandibular, né? Como todos sabem, é uma área é uma grande área da especialidade, eu diria até que é uma subespecialidade da cirurgia e traumatologia, né? E, como tal, ela está sujeita a vários tipos de patologias, né? Sejam traumáticas, adquiridas ou congênitas, né? E por ser uma área de grande interesse funcional, né, para o sistema estomatognático, é uma área que a gente dedica bastante atenção no que tange a diagnóstico e tratamento, né? Existem vários tipos de patologias, né? A gente já falou que tem as congênitas, né? Que são pacientes que nascem com algum tipo de alteração na morfologia ou na funcionalidade da articulação, né? As adquiridas, né? Que a gente pode também dar um nome a elas como traumáticas, né? Seja ela por intervenção cirúrgica prévia, né? E as locais, né? Que são aquelas patologias que afetam exclusivamente a articulação, e as sistêmicas, né? São pacientes que têm algum tipo de doença sistêmica que de alguma forma podem afetar a articulação temporomandibular e outras articulações,
como na maioria dos casos, né? Essas patologias podem levar a pessoa a perder parte dessa estrutura, né? A morfologia e a função. E aí cabe a nós, né, realizar o adequado diagnóstico da patologia, né? E sugerir um plano de tratamento, né? Que é o que leva os pacientes a procurar a gente para tratamento. Né? Eu coloquei aqui duas radiografias, né? Uma teleradiografia lateral e uma radiografia panorâmica, né? Demonstrando aqui uma alteração que, no caso, ela foi congênita, o paciente nasceu, né? Com uma alteração na articulação, né? Aliás, essa paciente tem alguns outros sinais e sintomas de uma síndrome, na verdade, né? Mas que não vem ao caso a gente discutir, é só para exemplar, dar um exemplo de uma patologia de ATM que foi congênita, né? Dá para perceber aqui na articulação do lado direito da paciente que ela não tem a cabeça da mandíbula, né? Apresenta também um defeito ósseo aqui no ramo mandibular, né? E, como consequência, ela tem um subdesenvolvimento da região da mandíbula, né? Um micrognatismo severo, né? Esse é um exemplo de patologia congênita. Outro condição que pode afetar também a articulação são as patologias adquiridas traumáticas, né? Só para exemplificar, eu coloquei aqui uma coisa que é bem comum no nosso dia a dia, que são as fraturas de mandíbula que envolve a estrutura do côndilo e do seu processo condilar, né? Isso é uma alteração a articulação que exige muitas vezes a correção para que o paciente consiga retomar a função, né? Não necessariamente esse tipo de paciente vai evoluir para a necessidade da substituição da articulação, né? Pode ser que venha a acontecer, mas normalmente o trauma a gente consegue restabelecer a função e o paciente não necessita substituir a articulação. É só um exemplo de tipo de patologia que pode acometer a região da articulação temporomandibular. Né? Tem o caso aqui é uma tomografia, uma reconstrução tomográfica, duas na verdade, né, mostrando fraturas condilares, né, subcondilares no caso, né, e um corte coronal mostrando uma fratura bilateral de côndilo. Né. Os dois casos, esses casos aqui todos têm condições de ser resolvidos sem a necessidade de substituição da articulação, exceto alguns casos que a gente já viu acontecer, paciente que teve fratura de côndilo, não fez o tratamento adequado, essa fratura evoluiu para uma anquilose ou pseudoanquilose, o paciente perdeu a função, e aí nesses casos, eventualmente, a gente precisa substituir a articulação por uma nova, né? E aqui é um caso também de um outro tipo de patologia que pode acometer a articulação temporomandibular, né? Paciente, são dois casos diferentes, né? Um é um paciente que teve uma anquilose, o paciente da teleradiografia é o paciente que teve uma anquilose quando criança, né? Foi submetido a uma cirurgia por uma tentativa de reconstrução da articulação com um osso autógeno, não conseguiu sucesso no tratamento e evoluiu para a vida adulta com essa anquilose, até mais ou menos uns 20 anos de idade, né? E em decorrência disso ele teve várias repercussões na sua formação do esqueleto facial, né? E do lado do lado direito é um paciente pediátrico que foi abordado logo na infância. Esse caso a gente chegou a operar já faz um tempo, que ele tinha uma anquilose ATM e já apresentava alguns sinais de micrognatismo e laterognatismo devido a o lado afetado pela anquilose não exercer a função de centro de crescimento da mandíbula, que é o que costuma acontecer, né?
que eu também tenho algumas imagens que eu vou mostrar um pouquinho para frente do que a gente resolveu fazer por ele aqui, né? E, por fim, é o mesmo caso da teleradiografia última que eu passei aqui, é uma reconstrução da tomografia desse paciente. Essas imagens aqui já fazem parte do plano de tratamento desse paciente, né? Que a gente consegue ver os processos condilares bilateralmente fusionados com o osso temporal, né? É um retrognatismo severo, né? E aqui já, inclusive, algumas imagens apresentam até algumas indicações de onde vai ser feito as osteotomias para remover a anquilose, para posterior reabilitação com a prótese de ATM. Esse caso já está quase pronto para a gente operar. A gente deve fazer esse caso aí provavelmente primeira ou segunda semana de setembro já. Já está nos finalmente. A prótese já está até pronta para fazer esse caso. E o mais difícil, já está até autorizado pelo convênio o tratamento, né? Aqui é um pequeno texto só para a gente não ficar só conversando, ter alguma coisa para pontuar algumas coisas importantes, né? A preservação da funcionalidade da TM é essencial à fisiologia do sistema estomatognático. Isso a gente já tinha referido anteriormente, né? No caso, quando ela é perdida, recomenda-se seu tratamento e ser indicado a reconstrução articular. Essa reconstrução articular pode ser autógena ou aloplástica, né? Eu vou mais para frente já mostrar o que seria uma coisa e o que seria outra, né? No caso que está à esquerda, as fotos, é um conjunto de fotos que se refere àquele caso daquela criança que tinha uma anquilose, já tem só de um lado, por enquanto, né? E tinha uma restrição severa de abertura. Então, o que ela tinha de problema funcional? Ela não conseguia se alimentar adequadamente. Ela tinha uma abertura muito limitada e, com isso, só praticamente conseguia ingerir alimentos pastosos, e porque não conseguia nem colocar um talher na boca. Devido à idade do paciente e por ele estar sendo submetido a uma cirurgia pelo SUS, que a gente não tem a disponibilidade de acessar muitas vezes a prótese de ATM aloplástica, a gente acaba utilizando uma reconstrução da articulação com osso autógeno, que é uma opção viável, mas tem alguns probleminhas que podem advir desse tipo de tratamento, né, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então, o que foi feito? Foi feito o diagnóstico desse paciente, né, exame tomográfico e clínico. O clínico já demonstrava que ele tinha restrição de abertura, e a tomografia, eu vou mostrar aquela anterior, eu vou até voltar aqui para vocês verem, essa aqui. Essa do lado direito, ela já mostra um funcionamento do processo condilar com o osso temporal, né? Então, aqui é bem simples de visualizar, né? Então, o que foi proposto para esse paciente? Fazer remoção da anquilose, que é importante para o paciente voltar a abrir a boca. Essa é uma parte do tratamento. O paciente voltou a abrir a boca, certo? Só que qual é o problema? Esse paciente ainda está em fase de crescimento, né? Então, se o paciente perde um centro de crescimento importante como o processo condilar, existe a necessidade para tentar minimizar a deformidade que esse paciente vai desenvolver, porque ele vai acabar desenvolvendo, quer queira, quer não, ou por um subdesenvolvimento, ou por um hiperdesenvolvimento do enxerto que a gente vai colocar, esse paciente vai acabar desenvolvendo laterognatismo e, eventualmente, vai precisar de uma outra intervenção cirúrgica para essa correção. Então, o que foi proposto? A remoção, que seria resolver parcialmente o problema, porque ele voltaria a abrir a boca. Essa é uma parte muito importante, até porque a criança precisa se alimentar, né? E, eventualmente, fazer tratamentos odontológicos, para abrir a boca, para fazer qualquer tipo de tratamento odontológico e tal. E a segunda parte do tratamento seria a tentativa da reabilitação desse paciente com um enxerto autógeno costocondral, né? Por que o costocondral? Eventualmente, esse tipo de enxerto tem a capacidade de, por você levar tecido cartilaginoso para a fossa condilar, existe eventualmente a possibilidade desse enxerto
apesar de ser um enxerto livre, ele começar a ter algum tipo de crescimento que, logicamente, não vai suprir 100%, mas vai ter algum tipo de crescimento para compensar a perda do centro original de crescimento do paciente. Né? Então, foi feito remoção da anquilose, retirada do enxerto costocondral. A retirada do enxerto é razoavelmente simples, mas como a gente não tem treinamento, normalmente a gente pede para algum cirurgião geral ou um cirurgião torácico para fazer esse tipo de procedimento para a gente, né? Então, a gente fez a retirada do enxerto, é colocado enxerto, fixado com placa, parafuso ou só parafuso. Nesse caso aí, como o enxerto era pequeno e a criança tinha mandíbula pequena, só os parafusos já foram suficientes para dar sustentação, né? Como vocês podem ver pela reconstrução tomográfica à direita, né? Então, e aí o pós-operatório desse paciente foi até que bem, voltou a abrir a boca normal, e a gente está acompanhando anualmente esse paciente, né, com exames tomográficos e clinicamente, para observar se ele vai reanquilosar, porque isso é uma possibilidade também, né, eventualmente. E nesse tipo de enxerto, a gente, como dá até para perceber pelas imagens da cirurgia, que a gente rodou um retalho do músculo temporal para fazer recobrimento. O detalhe do músculo recobrindo a fossa está, em tese, prevenir uma reanquilose, né? Então essa é a ideia, né? E agora na próxima imagem, eu já estou mostrando aqui, são o que a gente chama da reconstrução com material aloplástico, né? Aloplástico é um material que não faz parte da pessoa e muito menos de algum outro ser vivo, né? No caso, a gente usa, às vezes, enxerto de bovino, equino, né? No caso, a gente não usa, né? Existe a possibilidade, né? Eu já vi alguns casos relatados de usar partes da mandíbula de banco de ossos, né? Mas para articulação não funciona muito bem, porque tem um problema o osso de banco, para ele funcionar bem, ele tem que ficar bem estável e não pode se mexer. No caso da articulação, isso não é possível, né? Porque uma das coisas que a articulação tem que fazer é realmente se mexer. Então, são só modelos de como que seriam os modelos de prótese. Existem vários outros modelos, vários outros desenhos e configurações, é só para vocês terem uma ideia. O caso do meio, a radiografia, essa tele frontal, ela é de um caso que a gente vai mostrar no final do começo, a parte da cirurgia, né, já instalada as próteses, né? É para ter uma ideia do que seria a reconstrução com material aloplástico, né? Indicação de prótese. Deve ser uma das indicações de tratamentos mais restritos que existem de tratamento da articulação temporomandibular. Então, o número de casos que vocês vão ver, tanto na literatura como de modo geral, é bem pequeno, tem que ser bem pequeno, porque é um tratamento bem radical e tem suas indicações precisas, né? Porque não tem volta para substituição de articulação nenhuma, né? Então, substituir uma vez, não tem como voltar atrás. Então, é a última opção realmente, né? Então, aqui tem uma lista de alguns casos que você teria a indicação. Lógico que essas indicações também não são absolutas, né? Isso vai ser em conjunto com outras condições, tanto do paciente quanto do interesse do paciente em repor ou não a necessidade. Tem várias coisas que têm que ser levadas em consideração, né? Então, mas a ideia seria mais ou menos essa, né? A indicação. Paciente que teve múltiplas cirurgias. O paciente já tentou fazer artroscopia, discopexia, condilectomia, e nada deu certo, tanto para a questão de recuperação na função, quanto para a questão da dor. A prótese em si, ela não tem capacidade de resolver pacientes que têm quadros dolorosos de articulação. Dificilmente o paciente que a queixa dele principal é dor, você consegue resolver com a substituição da articulação, né? A prótese, ela tem uma capacidade de resolver a parte funcional. Então, se a queixa do paciente é dor, você tem que tratar ele da dor. Se a função dele está preservada, dificilmente a prótese vai conseguir resolver problema de dor.
né? É um erro comum, ou por erro no diagnóstico, ou por má fé, né, de algumas pessoas que indicam prótese de ATM para paciente que a queixa principal dele é dor. Então, a prótese tem capacidade de resolver a questão funcional, né? Dor, dificilmente. Tem outros procedimentos e outros tratamentos para dor exclusiva de ATM, né? Então, múltiplas cirurgias. O paciente fez um monte de cirurgia, não deu certo. Então prótese. Vai resolver. Não necessariamente. Se a queixa dele, se o problema dele for funcional, grande chance de resolver. Agora, se o problema dele for dor, vai ser só mais uma cirurgia que não vai resolver o problema do paciente, né? Então, essa é a questão. Implantes aloplásticos, prévio sucesso, existem, hoje em dia é bem restrito, mas existiam vários outros tipos de próteses, implantes aloplásticos, né, ou próteses, né, no caso, como vai substituir uma função, a gente dá o nome de prótese, né? Que já foi tentado, né, vários tipos de materiais. Então, e algumas vezes esses materiais não davam certo, né? E aí você tinha que tirar esse material e aí sim você pode usar uma prótese. Existiam algumas placas eu devia ter pego até algumas placas de reconstrução, paciente que fazia ressecção de tumor, uma coisa nesse sentido, perdia a articulação. Aí existia uma placa, existe ainda, algumas marcas devem ter, uma placa de reconstrução que o final dela virava como se fosse uma espécie de um côndilo, né? Isso a gente já viu que, como tratamento definitivo, não funciona, porque o contato do material, no caso, normalmente era titânio, com a fossa condilar, deteriorava essa região e já teve algumas complicações bem sérias, inclusive com perfuração da caixa craniana, né? Patologias inflamatórias ou reabsortivas. Isso é uma indicação bem interessante de prótese ATM, né? Só que, normalmente, esses pacientes com essas patologias têm outras articulações afetadas. Geralmente não é só a articulação temporomandibular, né? E esses pacientes vêm de diagnóstico de outros profissionais, né? Então, esse autoimune, né? Algumas podem afetar questões, processos inflamatórios da articulação, né? Só que aí que tá, tanto patologias inflamatórias quanto doenças autoimunes, a gente não consegue resolver com a prótese. O paciente que tem doença autoimune, fez uma prótese ATM, ele continua com doença autoimune. Então você vai restaurar a questão da função da articulação. Você não vai resolver o problema que ele tem. Dificilmente, se você não solucionar a patologia inflamatória dele, e a patologia inflamatória vai fazer o que com a articulação? Vai reabsorver, vai mudar o formato da articulação, vai tornar aquela articulação inviável, certo? Só que se você não corrigir o que está dando origem à inflamação, o paciente pode substituir a articulação e ainda continuar com dor, que é uma coisa bem grave e difícil de se resolver, né? Anquilose óssea e fibrose, ATM, isso é bem clássico, não tem muita opção de anquilose. O paciente não abre a boca, porque tem anquilose, não adianta querer ficar lavando a articulação, fisioterapia, laser, isso aí não vai funcionar nada. Anquilose, você tem que tirar a anquilose e, se for possível, reconstruir. Aí você pode reconstruir com a própria ATM aloplástica ou aqueles casos que foram indicados ou com enxerto autógeno, né? Se for o caso. Deformidade das estruturas anatômicas, né? São aqueles casos, tem um paciente que tem um subdesenvolvimento, por exemplo, da micrognatismo severo, né? E aí, no seu plano de tratamento, você fez lá um traçado predictivo e verificou que o quanto para aquele paciente apresentar um avanço mandibular satisfatório, o número que você vai ter que avançar, o número real, a quantidade de movimento que você vai ter que fazer para corrigir a deformidade, vai ser um número muito grande. E a osteotomia sagital da mandíbula, ela tem uma limitação de quantidade de movimento que você consegue fazer. Esse é um ponto. Outro ponto é o quê? Paciente com retrognatismo severo. Ele
pode, no pós-operatório de cirurgia ortognática, apresentar uma reabsorção condilar, devido ao torque que isso vai causar devido ao avanço mandibular. Esse torque no côndilo, essa força que faz para girar, torque é força para girar, pode reabsorver a cabeça da mandíbula. Então, você planejou um movimento muito grande, mesmo que às vezes nem é muito grande. Tem alguns pacientes que podem apresentar reabsorção condilar, né? E isso vai fazer o paciente perder a cirurgia que ele fez, né? E além de perder a articulação. Então, tem que tomar muito cuidado com a quantidade de movimento, principalmente para avanço, que você vai fazer numa articulação que já pode estar comprometida devido ao microorganismo, né? Então, a articulação, se for submetida a um grande avanço e ela estiver já comprometida, você pode ter reabsorção. E aí, nesse caso, talvez já seja o caso de, prevendo esse tipo de problema, eu tenho até um caso que eu vou mostrar no final, que esse paciente foi nessa situação, que a gente indicou prótese, que ao invés de fazer o movimento com a osteotomia sagital, já fazer o movimento com a substituição da articulação. Porque ao invés de você dar para o paciente 2 cirurgias, e uma delas não vai servir para nada, você dá uma só e dá uma resolução mais definitiva e mais estável de tratamento para ele, que é o que os pacientes querem. Se o paciente, você perguntar se ele quer 10 ou uma cirurgia, ele vai com certeza querer uma, né? E tumores de modo geral, né? Aí tem várias patologias, não é o caso aqui da gente ficar discutindo patologias, tumores, né, da articulação, mas existem alguns tumores que necessitam de ressecção. Esses tumores, se acometerem diretamente a cabeça da mandíbula, o paciente vai perder a articulação. Nesse caso, está indicado também a substituição da articulação, né? Então, essa é mais ou menos os tipos de indicações que a gente pode ter para prótese de ATM, né? Tem algumas contraindicações, algumas são discutíveis. Depois, a gente vai colocar de onde a gente pegou essas referências para poder, o pessoal quiser pesquisar um pouquinho mais a fundo, né? Mas isso é de modo geral, algumas contraindicações que não são absolutas, né? Contraindicação absoluta é muito difícil para esse tipo de tratamento, né? Pacientes ainda em crescimento, como crianças e adolescentes. Essa foi uma anotação minha, esse asterisco, porque isso é muito, 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 muito relativo, né? Paciente criança e adolescente, por exemplo, ele tem anquilose, né? Ou alguma outra síndrome que ele não desenvolveu a articulação. Eu tenho um caso de um paciente que ele tem 12 anos e não tem uma articulação de um dos lados, né? Já não tem. Não é nem que ele perdeu, então ele nasceu com isso. Então ele já tem um hipodesenvolvimento da mandíbula. Esse paciente, a opção para ele seria fazer uma reconstrução com enxerto costo-condral. Qual que é o problema? Esse enxerto, ou ele vai crescer demais, ou ele vai crescer de menos. De uma forma ou de outra, esse paciente vai ficar com uma deformidade para a adolescência e para a vida adulta. Então ele vai precisar de outra cirurgia, né? Já tem muito tempo que a literatura tem casos de que pacientes que foram abordados ainda na fase de crescimento, com próteses de ATM customizadas, que não tiveram qualquer comprometimento na questão do desenvolvimento maxilomandibular. Ou seja, não quer dizer que se o paciente tiver uma substituição de prótese, que o resto do complexo maxilomandibular vai continuar se desenvolvendo. Tem casos de complemento de 30 anos, né? Então, isso é muito, muito, muito relativo. Tem que conversar, lógico, com os pais, ver o que está disponível de tratamento do paciente, e se for o caso de usar prótese, mesmo que seja criança ou adolescente, né? Criança que seria o que a gente considera menos de 12 anos, né? Até 12 anos, criança. Acima de 12 anos já é considerado adolescente, tanto fisiologicamente quanto legalmente, né? Então, essa é a ideia. Pacientes com alto grau de expectativa quanto à diminuição da dor e melhora. Isso é um problema, porque, como eu falei previamente, a prótese raramente é indicada para o paciente só tem dor. Se o paciente tem dor, tenta descobrir o motivo da dor do paciente, né? Se é uma atividade inflamatória, se é uma atividade autoimune, se é alguma
algum tipo de doença degenerativa, porque a prótese consegue restaurar muito bem a função do paciente, muito bem, né? Agora, paciente que tem problema de dor articular, que é bem comum, você indicar prótese, e isso não resolver o problema do paciente da dor, você vai criar um problema a mais para o paciente, porque agora ele não tem mais articulação, e vai criar um problema para você, porque se você prometeu, ou pelo menos ele pensou que você iria resolver o problema dele de dor e não resolveu com a prótese, que é uma solução definitiva e final, porque depois da prótese não tem outra opção. A única opção depois da prótese é fazer outra prótese, quando é o caso, né? Então, é um problema para você e para o paciente. Doenças sistêmicas não controladas. É uma complicação para qualquer tipo de cirurgia que não seja de urgência, né? Urgência e emergência. Então, paciente sistemicamente não controlado não vai fazer praticamente nenhum tipo de cirurgia, só as de emergência e urgência. Infecções ativas no sítio de implantação, pode ser que aconteça isso, principalmente paciente que já teve cirurgia prévia, ou já teve uma prótese e precisa trocar a prótese. Então, se o paciente tem infecção ativa, um dos grandes problemas na falha da prótese é realmente a infecção da prótese. Se ela infectar, dificilmente consegue se resolver. Normalmente, precisa remover, esperar um tempo, controlar a infecção e aí fazer uma nova implantação. Então, a infecção ativa está descartado fazer de prótese. E alergia a algum componente, isso é óbvio, isso vale para qualquer tipo de material que a gente vai implantar no paciente ou não, ou vai usar no paciente, medicação, tudo, né? Então, a única questão que eu deixaria aqui, não chega a ser contraindicação, mas que tem que ser avaliado melhor é a idade do paciente. Mas eu não contraindicaria, só por causa da idade, eu não contraindicaria a prótese, né? Porque ela funciona e acho que funciona melhor do que o enxerto costocondral, quando for possível, né? Agora, só para, como a gente vai focar na prótese, e aliás é o tema, né? A gente vai falar só bem pouquinho da reconstrução com osso autógeno, né? Para vocês terem uma ideia de qual seria a outra alternativa para substituir a articulação, né? A gente pega a região doadora é o arco costal, né? O enxerto é chamado de costocondral, né? Esses pacientes normalmente precisam de um outro profissional. Normalmente o cirurgião geral sabe tirar, mas se for um cirurgião torácico é mais específico, né? Cirurgião plástico também tem bastante habilidade para tirar esses tipos de enxerto, né? Mas o torácico é o mais indicado, né? Como eu já tinha falado antes, o grande problema do costocondral é que você não consegue saber qual vai ser o potencial de crescimento desse tipo de enxerto, né? Tanto para mais quanto para menos. Pode ser que não cresça absolutamente nada, ou seja, o paciente vai ficar com um lado diminuído, ou pode ser que cresça mais do que cresça do outro lado, e aí o paciente vai desviar a mandíbula para o outro lado, né? Então é uma complicaçãozinha. Lógico que tem complicações relacionadas à própria retirada do enxerto, né? Mas isso foge um pouquinho da nossa área de atuação, até porque se caso ocorrer, por exemplo, pneumotórax durante a retirada ou no pós-operatório imediato, acaba que a gente não vai ser a gente que vai fazer a intervenção, né? Mas é bom estar ciente, principalmente para poder orientar os pacientes em questão de termo de consentimento, né? Em adulto, eu não vi esse tipo de enxerto ainda, eu só vi em criança e adolescente, por causa desse potencial de crescimento. Se você fizer esse tipo de enxerto num paciente que já terminou o crescimento, aí você pode estar colocando no paciente o potencial dele apresentar um crescimento e aí sim causar um outro problema. Então, eu só vi, na verdade, nem em adolescente, eu vi só em criança realmente fazer esse tipo de enxerto após a remoção de anquilose, né? Mas não é o alvo aqui da nossa. Ainda falando dos tipos, né? O Larry Wolford é um dos autores que mais escreveu sobre prótese. Ele e o Lou Mercury, sobre prótese ATM, né? Eles têm trabalhado com esse tipo de material já há mais de 30 anos, né? Então, praticamente toda a base que a gente usa de teoria
de metodologia para indicação é baseado nos estudos dele, do Larry Wolford e do Lou Mercury, né? O Lou Mercury tem um livro de PROS-ATM que só fala sobre PROS-ATM, só de complicação de PROS-ATM, pela quantidade de casos e de volume de material que ele tem para trabalhar, né? Então, algumas características que a prótese tem que ter, né? Biocompatibilidade, isso para tudo, né, que a gente usa para implantar, baixo nível de desgaste dos materiais, porque a gente não quer estar substituindo, não é uma cirurgia difícil de execução, né? Mas como tem a questão do custo, tanto biológico do paciente quanto do material em si, a gente não quer ficar trocando uma prótese de ATM no paciente a cada 2 anos, 5 anos, né? Então, o material tem que durar o máximo possível, idealmente durar até o resto da vida do paciente. Como os casos mais antigos desses materiais atuais que a gente está usando tem por volta de 30, acho que até 35 anos de uso, ainda não se tem a noção de qual é a real durabilidade desses materiais, né? Então, isso ainda está por vir, né? Vou ter que trocar a prótese a cada 15 anos, a cada 20 anos, que nem a prótese mamária, que as mulheres fazem. A gente já tem a previsibilidade, dependendo do material que usar, se isso vai ter que ser trocado a cada 5, 10 anos, né? A prótese ATM ainda não chegaram os estudos que falam, olha, a prótese ATM de tal material vai durar 15 anos, tal material dura tanto. Então, ainda não tem esse tipo de estudo. A gente já tem uma ideia de que isso, quanto que vai durar, mas ainda não tem essa estimativa precisamente, né? Baixo escoamento e fadiga do material, isso é questão biomecânica, né? Questão de adaptação do material, e fadiga para evitar a quebra do material, dos componentes da prótese, né? Porque se vocês forem estudar os materiais, não é apenas um material, a prótese tem várias ligas tal, e vários materiais utilizados. Cada material tem um tempo de fadiga tal. Então, isso tem que ser estudado em conjunto, porque não adianta nada um componente mandibular durar 30 anos e o componente articular durar 10, né? Então, os materiais têm que ter mais ou menos um tempo de duração próximo do igual, né? Adaptabilidade das estruturas anatômicas e funções, né? Isso é óbvio, né? Isso aí, normalmente, o pessoal costuma estudar com elementos finitos para testar carga, testar movimentação, né? Estabilidade dos componentes, óbvio, né? E ausência de hipersensibilidade. Quanto mais material ali que apresentar sensibilidade para algum paciente, menor vai ser a possibilidade desse material poder ser usado, né? Então, os materiais de preferência que qualquer tipo de pessoa pode usar, porque senão você vai acabar tendo paciente que você pode usar um tipo e outros pacientes você já não pode usar esse tipo, tem que usar um outro tipo de material, né? Atualmente, o que a gente tem de prótese ATM, né? Agora já esquecemos aquela parte de material autógeno, vamos focar em prótese ATM, material aloplástico, né? Tem 2 grupos, basicamente, né? São as próteses customizadas, que são aquelas feitas sob medida, e as próteses estoque, que também você pode chamar de standard, né? Que seria essas próteses estoque. É uma prótese que já vem com tamanhos pré-fabricados, tipo PMG, como se fosse uma camiseta, uma calça, ou um sapato, né? Então, uma prótese você faz baseado na anatomia do paciente, ou da estrutura remanescente, que é a prótese customizada, e a outra prótese você vai adaptar a estrutura do paciente ao tamanho da prótese que você tem, né? A gente vai falar mais um pouquinho para vocês terem uma ideia do que se trata uma ou outra, né? Primeira prótese customizada, né? Que a gente pode chamar de sob medida também, né? É a ideal, né? Porque é feita sob medida para o paciente, né? Através de uma tomografia computadorizada, né? Vai fazer uma tomografia de alta resolução, né? Para poder alcançar um resultado fidedigno à estrutura do paciente maior. Quanto maior a resolução, maior vai ser a semelhança, né? Com o real, né? Qual que é o problema dessa prótese customizada? Ela exige muito mais tempo de execução, né? E um custo elevado, já que ela faz parte de um procedimento individualizado, né? Então, isso é uma questão muito importante nessa prótese, né?
E, logicamente, como é uma prótese individual, ela tem que ser feita com planejamento, e esse planejamento vai demandar muito mais tempo, né? Tem a questão, lógico, da Anvisa, do procedimento de liberação, que também leva tempo, né? Então, em média, você acaba já autorizado uma prótese customizada, por exemplo, num convênio, só para você conseguir executar a prótese, mesmo já tendo ter todo o planejamento, toda a discussão do caso, você vai levar aí de 30 a 45 dias para que você tenha a prótese pronta, que é o quê? A questão da documentação da Anvisa, a questão da autorização da Anvisa, a execução do projeto virtual, para depois a execução do projeto propriamente dito, que é a manufatura da prótese, né? Isso até chegar à sua mão de 30 a 45 dias. Então, é um processo que demanda tempo, ao contrário da prótese de estoque, como a gente vai ver daqui para frente, né? Essa aqui são imagens de um caso que a gente vai botar mais para frente também. Essa aqui seria a ideia da prótese customizada, né? Vocês estão vendo aqui o perfil esquerdo e direito e um perfil inferior. Como vocês podem ver, todos os componentes da prótese, eles se colocam justo após a estrutura óssea do paciente. Isso quer dizer que, sob medida. Então, aonde faz curva no osso, a prótese faz curva. Onde tem um encaixe no osso, a prótese tem encaixe. Os parafusos são medidos 1 a 1 no osso do paciente. A fossa condilar, ela tem um contorno repetido na prótese. Então, o encaixe de todos os componentes é perfeito. Basicamente, você não precisa de nenhum guia cirúrgico para fazer a colocação dessa prótese, porque, em tese, ela vai encaixar como uma luva nessas estruturas anatômicas, né? Essa é a ideia da prótese customizada, né? Isso, qual que é a parte boa? Ela vai, todo aquele tempo que você perdeu previamente à cirurgia, você vai ganhar na cirurgia. Porque, basicamente, o tempo do cirúrgico é o tempo de você abrir o paciente, fazer o acesso, chegou no osso, você encaixou a prótese, ela não tem nenhum tipo de ajuste necessário, né? Isso em tese, né? Lógico que tem guias que se usa de corte, de profundidade de parafuso, tudo isso tem, mas a questão de encaixe não tem. Então, para a gente que faz a cirurgia, é excelente, né? Na verdade, para o paciente também é ótimo, né? Os únicos que não gostam das próteses customizadas são os convênios, né? Porque a prótese customizada é muito mais cara para o convênio, né? E os profissionais, não os profissionais, todos os profissionais preferem prótese customizada, exceto se for o profissional que trabalha por convênio. O profissional que trabalha por convênio, ele prefere que você use a prótese de estoque. Mesmo ele sabendo, todo mundo sabe que a prótese customizada é muito melhor, né? Mas como ele trabalha por convênio, ele prefere que você use, né? Mas para o paciente e para o cirurgião, que é quem é responsável pelo paciente, é muito melhor a prótese customizada, né? E a prótese de estoque, né? Eles pegam uma anatomia aproximada da articulação, né? Seria a fossa, que seria o componente mandibular, e criam vários vários tamanhos que podem se adaptar a essa forma anatômica, né? Qual que é o problema? Não existe nenhum paciente, eu acredito que não vai ter nenhum paciente no mundo todo que tenha a fossa condilar igual. Não vai ter nenhum paciente que tenha um ramo mandibular igual ao outro. Então, qual que é o problema dessa prótese? Você vai ter que adaptar o paciente à prótese. Então, eu nunca fiz prótese de estoque, mas quando estava na residência, a gente fez 3 casos de prótese de estoque. Era a cirurgia, assim, extremamente demorada e chata, porque você tinha que ficar adaptando o osso do paciente ao formato da prótese. E por mais cuidadoso que você seja, dificilmente essa prótese fica numa condição ótima, né? Mesmo aqueles casos que você não precisa alterar a anatomia, mesmo naqueles casos que você não precisa alterar a oclusão do paciente, o paciente
A única coisa que você vai fazer é tirar a articulação e colocar outra. Mesmo nesses casos que não tem qualquer movimentação no resto da mandíbula, você tem dificuldade de encaixar essa planta, porque ela não tem o formato do paciente. Você vai adaptar o formato do paciente à planta. Então, sinceramente, a única situação que eu usaria esse tipo de prótese seria nos casos pacientes que não precisam de qualquer movimentação oclusal, zero movimentação oclusal, e que estejam no SUS. Porque se o SUS me disponibilizar, eu vou usar. Agora, se o paciente, mesmo o paciente não precisando de movimentação oclusal, eu vou optar por ele, uma prótese customizada, porque isso vai me facilitar a cirurgia e vai tornar a prótese do paciente praticamente uma reprodução mais fidedigna do que ele tinha como articulação original, né? Porque eu não vou adaptar o paciente à prótese, isso eu acho um absurdo, né? Mas eu usaria se eu tivesse necessidade zero de oclusão, de alterar a oclusão no paciente, e se fosse pelo SUS, porque aí eu não tenho como fugir do que eles me oferecem, né? Infelizmente, né? Então, para mim, prótese de estoque, para o que eu entendo como melhor tratamento do paciente, não usaria estoque, só customizado, em todas as hipóteses. Essas aqui são algumas imagens, né, das próteses customizadas. Isso aqui eu não tenho, porque como eu já falei para vocês, eu não faço prótese de estoque, né. Eu só acompanhei os casos na residência e depois nunca mais, graças a Deus, nunca mais vi esse tipo de prótese na frente, né. Então é basicamente o formato genérico de uma articulação e de uma... são dois componentes. O componente superior a gente chama de componente condilar, né, o que reproduziria a fossa, e ele fica fixado normalmente no arco zigomático, né, tanto na parte temporal quanto na parte do zigoma, né, dependendo do tamanho. Como vocês podem ver aqui, ele tem várias posições de fuso, até porque ele precisa de várias posições, porque você não sabe em qual dessas posições a anatomia do paciente vai se encaixar. Mesma coisa no componente mandibular, que é a parte que fica na mandíbula, né? Então, várias posições de parafuso, porque você não sabe exatamente qual dessas posições que você vai ter contato ósseo adequado para fixar, né? Então, são modelos diferentes, né? De fabricantes diferentes, inclusive, né? Então, é como se fosse aqui, ó, PMG. Você tem um PMG de uma fossa, PMG do componente mandibular. Essa é a ideia. E ela não consegue, aí a prótese estoque, a limitação, já tem as limitações anatômicas, né? A prótese estoque difícil ou impossível ela representar algum movimento mandibular, né? Você precisa fazer um avanço mandibular devido ao micrognatismo. A prótese estoque não consegue acompanhar esse movimento. Já tentaram criar, ao invés de ter só 3 opções ou 4 opções de tamanho, eles criar várias opções de tamanho e formato, né, para tentar suprir essa necessidade. Não funciona. Quantos formatos e quantos tamanhos o fabricante vai ter que ter disponível para você ir testando na hora para poder chegar num resultado na melhor das hipóteses, regular, né? Então, realmente não vale a pena. Por isso que vocês têm que saber que existe, né? Qual que seria, vamos dizer assim, a opção que ela seria aceitável, vamos dizer assim, né? Mas, sinceramente, eu não indicaria para nenhum dos meus pacientes, né? E qualquer profissional, se viesse perguntar para mim, eu falaria que seria melhor usar a prótese customizada sob medida. Só para ter uma ideia. O que a gente acabou de falar é basicamente o que a gente tem de indicação, né? Como objetivo, além da indicação, um plano de tratamento, né? A gente vai fazer uma pequena retrospectiva só para traçar aqui a ideia na cabeça como que a gente chega num plano de tratamento. Isso aqui a gente tem desde todas as disciplinas da faculdade, né, que falam qual que seria a sequência de condutas que você vai ter que ter para chegar num resultado final do paciente num tratamento, né? Então, tem aquele básico que todo mundo já sabe, né? Exame clínico, anamnese, né? Que você faz para qualquer tipo de paciente.
Independente da história que ele chegou, você vai fazer um exame clínico e anamnese. Isso serve para todos os pacientes. Aí, baseado na queixa do paciente e no seu exame clínico, você vai fazer a solicitação de exames complementares. Aí, no nosso caso, vai depender do que você está querendo diagnosticar. Eu quero diagnosticar uma anquilose ATM. Qual o exame mais adequado? Normalmente a gente usa a tomografia computadorizada. Eu quero diagnosticar uma doença degenerativa da articulação. Aí, no caso, você pode solicitar uma tomografia ou uma ressonância, que também vai mostrar os traços de degeneração articular, né? E aí tem vários, né? Tem vários tipos de exames que você pode pedir para articulação. Cintilografia, tomografia, ressonância. Um exame que é bem interessante a gente pedir para complementar nosso diagnóstico é a documentação ortodôntica, né? Tanto para avaliação dos modelos quanto para questão do fotográfica e documental do caso, né? Porque além das tomografias, o seu plano de tratamento vai se basear no que o paciente apresenta clinicamente. Aí, com base em tudo isso, você vai fazer o seu diagnóstico. Aí, fez o diagnóstico, você tem certeza do problema que o paciente tem, aí você vai fazer o seu plano de tratamento, né? Aí, já no plano de tratamento, aqui eu vou falar já voltado para as doenças da articulação temporomandibular, né? Como que eu vou chegar a indicar uma prótese ATM para o paciente? Então, eu descobri que o paciente tem uma disfunção temporomandibular, que todo mundo chama, eu tenho DTM. O paciente, quando chega no hospital ou no consultório, olha, passei num médico, passei num dentista, e ele me falou, olha, você tem ATM. Não, todo mundo tem ATM, tem DTM. Então, você tem uma disfunção temporomandibular. Só que a disfunção temporomandibular é um conjunto de patologias que envolvem tanto a parte funcional quanto articular, anatômica e morfológica. Então, você vai começar a focar no diagnóstico não de DTM, sim no que vai. O paciente tem uma dor muscular. O paciente tem deslocamento do disco sem redução. O paciente tem deslocamento do disco com redução ou sem redução. O paciente tem estalo. O paciente tem restrição de abertura bucal. O paciente tem dor. O paciente tem derrame articular. Então, você chegou no seu diagnóstico. O paciente é desdentado e não mastiga com os molares. Então, tudo isso vai te levar para o seu plano de tratamento. Voltados para a TEM, o que a gente tem? Né? Tem as alternativas não cirúrgicas, né? Eu não gosto quando falam, eu vou fazer, o paciente tem ADTM, mas eu vou fazer um tratamento conservador, né? Para mim, com tratamento conservador é não fazer nada, né? O paciente tem, uma vez eu tive uma dor na articulação e agora eu não tenho, doeu uma vez, mas agora não está doendo. Isso, então agora eu vou fazer um tratamento conservador, ou seja, eu não vou fazer nada, eu vou esperar você ter dor de novo, e aí eu vou, quando você tiver dor, você volta aqui que eu quero te avaliar. Isso é tratamento conservador. Tratamento, qualquer outro, que não seja fazer nada, é tratamento não cirúrgico, né? Então, eu vou indicar para o paciente um tratamento não cirúrgico, né? E de não cirúrgico, o que a gente tem? Tem a terapêutica medicamentosa, né? Aí tem uma série de medicações que são indicadas por vários tipos de escolas de tratamento de DTM. Tem uma especialidade na odontologia que fala só de dor e disfunção temporomandibular, né? Então, eles têm, nossa, laser, luzes, florais, placa, dispositivos intraoclusais, tem uma infinidade de coisas, né? Então, existe bastante coisa que dá para fazer, né? O que a gente entende como viável, reprodutível e que todo mundo consegue chegar num resultado mais ou menos igual, todas as pessoas que fazem esse tratamento, que a gente, vamos dizer assim, acredita. Terapêutica medicamentosa, né? Aí tem várias medicações, anti-inflamatório, analgésico, relaxantes musculares, né? Tem alguns antidepressivos que podem ser usados também, né? Então, uma série de medicações. Normalmente, dependendo do tipo de
patologia que você identificou, você pode associar isso com algum dispositivo intraoclusal. O que é dispositivo intraoclusal? Normalmente placa de mordida mio-relaxante, né? O componente que mais incomoda os pacientes, acho que tem a parte funcional, não abrir a boca. Não abrir a boca é uma coisa funcional. É a dor, né? Dor, isso é limitante. Né? Então, o paciente quer resolver a dor. Né? Se o paciente faz apertamento, tem placa de mordida. Placa meio relaxante. Isso tem indicação e tem funcionado. Todo mundo que faz adequadamente uma placa meio relaxante, faz o ajuste e foi indicado corretamente que o paciente tinha dor miofacial devido a excesso de fadiga na musculatura mastigatória, se o paciente usar a placa corretamente, ele vai se beneficiar. Né? Logicamente, ninguém precisa usar a placa, não dá para ficar usando placa indefinidamente, tem que ter um prazo de tratamento, né? Assim como as medicações. Eu fico sem dor se eu fico tomando Tramal e Tilex o dia todo, mas aí não dá para manter a pessoa nesse tipo de tratamento, né? Então, fisioterapia e tal, laser, essas coisas, né? Aí já começa a entrar numa área que a gente não gosta de trabalhar, né? Isso aí seria alternativas não cirúrgicas. Então, tem uma série delas, né? E eu acho que é onde o tratamento, na maioria das vezes, vai começar. Nas alternativas não cirúrgicas, tá? Aí, o paciente fez as... É óbvio que tem algumas patologias. Não adianta você fez um diagnóstico de anquilose de ATM. Você não vai querer começar o tratamento de DTM do paciente com alternativa não cirúrgica, não faz sentido, né? Eu estou falando aquelas que ou você não tem um diagnóstico claro ou não conseguiu isolar o problema da articulação ainda. O problema do paciente é miofacial, não é só na articulação. Tem dor na articulação, mas tem dor no temporal, tem dor no masseter. Então, você tem que isolar o problema, né? Aí você conseguiu, olha, a questão não cirúrgica foi tentada, sem sucesso. A parte que conseguiu, ou então foi com sucesso a alternativa não cirúrgica, isolou o problema, que é um problema intraarticular, vamos supor, né? E aí já vamos partir para as indicações cirúrgicas. A cirurgia, como tratamento de ATM, ela tem indicações. Se a prótese de ATM, a cirurgia de ATM, de modo geral, já tem uma indicação bem restrita, são poucos os casos que você vai indicar cirurgia realmente para um paciente com disfunção temporomandibular, a reconstrução com prótese é menos ainda. Então, se você ouviu dizer, fulano de tal faz muita prótese de ATM, vai ter alguma coisa errada. Porque não é para ter muita prótese de ATM, ninguém é para ter muita prótese de ATM, porque é uma indicação muito restrita. A não ser que ele trabalhe no centro de prótese de ATM no Brasil. Aí ele vai ter muito caso de prótese de ATM, porque caso contrário tem alguma coisa errada aí. Se a gente for rever esses casos aí, talvez nem tudo era para ser prótese de ATM, com certeza. Né? Uma vez, uma época, algum tempo atrás, eu tive um convite para um evento, eu não lembro qual que era o número, é um negócio assim, tipo, festa, não, como que era? Era como se fosse uma comemoração de 300 próteses de ATM. 300 ou 500, não lembro. Então, mas isso aí, como comemoração, iam fazer uma cirurgia demonstrativa de prótese de ATM. E o pior, a maioria das próteses de ATM, acho que se não todas essas próteses de ATM, eram das próteses de estoque. Então, assim, é complicado, né? Não é uma coisa que é para se ter muito, né? Aliás, a cirurgia de ATM não é para se ter muito. Mesmo você sendo uma referência para alguns colegas dentistas, não é todo paciente que vai precisar de prótese de ATM. Perdão, de cirurgia na ATM. Que dirá prótese de ATM, né? Então, como cirurgia que a gente tem? Minimamente invasivas, né? São cirurgias que vão causar pouco ou nenhum trauma cirúrgico no paciente, né? Que a gente tem como opção? Né? Basicamente, artrocentese e artroscopia. Artrocentese é lavagem de articulação com agulhas. 2 agulhas, 1 agulha, tem várias técnicas bem simples, fácil, dá para fazer com anestesia local. A artroscopia, quase é a mesma coisa. Eles têm um ramo que chamam de artroscopia cirúrgica. Eles querem fazer discopexia, quer fazer prender o disco articular via artroscópio. Dá para fazer? Dá para fazer. Consegue reproduzir a técnica? Não consegue. Tem um chinês que inventou uma técnica, tem um americano que inventou outra, tem não sei quem que inventou um não sei o quê. E o que eles fazem? Eles vendem os cursos dele para ensinar eles a fazer uma coisa que só eles conseguem fazer. Então, uma técnica, para ser consagrada, uma das coisas que ela tem que ter, tem que ser reproduzível.
né? Lógico que todas as nossas técnicas têm curva de aprendizado, mas se ninguém consegue reproduzir, só a pessoa, a tal técnica, só fulano consegue fazer. Então, tem alguma coisa errada com a técnica, né? Ou então, esses números não estão batendo, né? Então, mas isso é uma questão para outra oportunidade. Discopexia, que nada mais é que o quê? A ancoragem do disco articular, né? Uma ou duas âncoras, né? Existem várias técnicas, né? Associada com eminectomia ou não, soltar o disco completamente, interposição de gordura, um monte de técnica. Discopexia é basicamente a ancoragem do disco articular. O disco está deslocado. Com ou sem redução, você pode ancorar o disco, retomar ele à posição, vamos dizer assim, original dele. Condilectomia, né? Existe condilectomia alta, baixa, né? Existem as suas indicações, né? Hipertrofia de côndilo, né? No caso, uma delas. Então, você vai lá e tira um pedaço do côndilo ou tira o côndilo inteiro para corrigir um laterognatismo. Normalmente, quando você faz condilectomia, se possível, você acaba fazendo dissectomia, você arranca você remove uma porção do côndilo, vai lá e reposiciona o disco sobre essa porção remanescente. A tendência dessa parte óssea é sofrer uma remodelação e começar a exercer uma função semelhante ao côndilo original, sem aquele tecido de crescimento. Às vezes a cirurgia é remover aquele tecido que pode voltar a crescer, no caso de uma hiperplasia condilar, por exemplo, ativa, né? E, por fim, depois de todas essas outras cirurgias, possibilidades, tem a reconstrução total da articulação, né? Que seria... Então, você foi lá, fez o exame clínico, anamnese, exames complementares, diagnóstico, anquilose de ATM, plano de tratamento. Ah, vou fazer alternativa não cirúrgica, não adianta. Vou tentar fazer discopexia, não. Então, é uma das poucas situações que você vai partir direto para a reconstrução total da articulação, né? Porque remover a anquilose, o paciente não vai ter mais articulação, melhor opção, ou imediatamente, ou num curto espaço de tempo, substituir essa articulação, ou no caso, repor essa articulação que o paciente perdeu, para ele retomar a função, né? Então, essa é a ideia. Eu grifei e destaquei aqui, né, que é o foco, né, da nossa... Porque a prótese ATM, ela é usada, poderia ser até terminal, a reconstrução total da articulação. Só que aí abrangeria também a reconstrução com osso autógeno, né? Então, o nosso foco é prótese ATM. Então, prótese ATM é para reconstruir a articulação, né? 3 possibilidades. Para que você vai usar a prótese ATM? Como você vai usar como você vai usar a prótese para reconstruir? Basicamente são 3 possibilidades, né? Mais fácil delas, melhor, porque eu queria só ter esse tipo de caso, que é a cirurgia que você faz em 45 minutos. O paciente não vai precisar de alteração na oclusão e a maxila vai ficar na mesma posição. Ou seja, você vai, por algum motivo você indicou tirar, ou o paciente perdeu, por algum motivo você indicou remover aquela articulação, por alguma doença degenerativa, ou sequela de trauma, ou uma anquilose, já do paciente adulto. O paciente adulto anquilosou, raramente ele vai ter um distúrbio na formação maxilomandibular, porque o paciente adulto já não está em crescimento. Então, raramente vai ter. Então, o que ele tem ali? Só anquilose. Anquilose é chato de tirar, né? E às vezes pode ter complicação grave, né? Então, o que acontece? Essa é a mais fácil. Não que seja fácil. A prática é chato de fazer. Remover anquilose é chato. Mas esse é o jeito mais fácil de deixar. O paciente, você tira a anquilose, coloca a prótese no lugar. Falando, parece que vai demorar 2 minutos para fazer, né? Não é bem assim, né? Mas essa seria a situação mais simples, né? Não vai ter alteração oclusal, ou seja, o paciente vai ficar com a mesma mordida e a maxila não vai movimentar. Ótimo. Isso aqui é a melhor coisa que você pode querer. Agora, com alteração da oclusão, ou seja, a oclusão final da prótese não vai ser a mesma que o paciente começou. 2 situações nesse caso. A maxila fixa, você só vai movimentar a mandíbula. Aí você vai achar uma posição. Você vai, logicamente, você pode estudar isso com modelo de gesso ou virtualmente, né? Faz a tomografia do paciente, escaneia os dentes, faz aquela montagem e simula uma nova posição, leva na nova posição. Eu vou mostrar isso como que
funciona mais para frente na prática. No planejamento, vou mostrar um planejamento executado do começo ao fim, né? Só que a maxila é fixa. É um pouquinho mais fácil, mas é mais difícil já do que a prótese quando não movimenta nada. E a maxila na nova posição. Isso seria basicamente o quê? Uma cirurgia ortognática, só que o movimento mandibular é feito com a prótese ATM. Essa é uma cirurgia, uma das que mais toma tempo de se fazer, de execução mesmo, porque é tanta coisa para fazer que demora. Viu? A primeira cirurgia que eu fiz de prótese ATM com ortognática, acho que deu umas 10, 12 horas. Hoje a gente está conseguindo fazer bem mais rápido, né? 4 horas, 5 horas já consegue fazer. Mas a primeira cirurgia que eu fiz de prótese ATM com ortognática demorou 12 horas. Não foi fácil, né? E eu estava recém saído da residência. Acho que não tinha nem um ano de formado de residência, então foi complicado. Né? Então essas seriam as 3 possibilidades, né? Como o objetivo é mais demonstrar do que realmente formar alguém com capacidade para prótese, então a gente vai pegar, vou mostrar alguns casos para vocês de plano de tratamento que necessitaram tanto de ortognática quanto de prótese de ATM, tá ok? Vamos lá. Pegou o caso, exame clínico. Exame clínico nosso, como exige uma parte visual, normalmente a gente costuma tirar fotos, né? Então, você faz foto de perfil, paciente sorrindo, boca aberta, boca fechada, foto oclusal, né? Exame de modelo, né? Cefalometria e tal, né? Aí, o paciente chegou, você fez as fotos, você olhou e falou, ó, que a gente vê que tem um laterognatismo, o teixo dele está desviado. E tem um retrognatismo, o teixo dele está para trás, né? Aí você vai lá, vamos fazer uma tomografia para ver o que está acontecendo, o que você encontra, né? Aí você olha lá o paciente, ele está com uma anquilose total de um lado. Do lado esquerdo dele, ele está com uma anquilose total da ATM, e do lado direito ele está com uma pseudoanquilose. O que isso representa na prática? Ele não consegue abrir a boca, né? Ele é torto. Sim, tem paciente que tem laterognatismo, retrognatismo, e abre a boca que cabe 2 Big Mac ao mesmo tempo. Esse paciente não. Esse paciente não consegue pôr uma colher de criança dentro da boca. Ele não consegue se alimentar. Isso é anquilose ATM, né? E os 2 lados fusionados. Lógico que tem alguns outros reparos anatômicos aqui para se ver, né? E esse paciente já tinha sido submetido a uma tentativa de cirurgia, inclusive uma distração osteogênica, né? Que não deu certo, né? E reanquilosou. Tiraram anquilose. Ele teve anquilose quando criança, operaram, tentaram continuar o crescimento e tal, não conseguiram e teve uma reanquilose. Não é tão incomum isso acontecer, né? Outro caso. Esse caso, ele não essa paciente nasceu assim. Ela tem alguns outros sinais aí que ela se enquadra num tipo de síndrome, ela tem um microorganismo severo, né? Aí, você olha clinicamente, o que você vê? Microorganismo. Bom, tem vários pacientes que têm microorganismo e a gente tem que tentar identificar qual que é o motivo. A gente fez exames, né? Aqui que a gente identifica, essa panorâmica foi uma panorâmica que a gente colocou no começo só para exemplificar, né? Um lado da articulação dela, ela tem um côndilo, apesar de um côndilo muito, 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 muito fino, né? Ela tem um lado que não tem o processo condilar. Mas você já operou alguma vez? Não, nunca operou. Como? Então, ela nasceu assim. Se ela nunca operou, nunca teve um trauma, então ela nasceu assim. Então, um reparo, além dela não possuir o côndilo, ela tem um defeito aqui no osso que a gente não consegue exemplificar ou descobrir por que ela apresentou esse defeito no osso, né? Está associado com a síndrome que ela tem, né? Então, vamos lá. Outro caso, um outro tipo de exame, ó. Isso é uma documentação ortodôntica padrão, né? Você olha a ficha, olha as fotos oclusais, fala, bom, esse paciente tem um retrognatismo, né? Você olha a teleradiografia lateral dele, né? Laterognatismo severo, né? Protrusão dos incisivos superiores, tal. Isso é o que você tem. Tá bom, mas qual que é a história? O paciente já fez cirurgia quando era criança, teve uma anquilose, removeram a anquilose, tentativa de enxerto coscondral,
sem sucesso, infelizmente. Não tentaram reabordar o paciente. O que aconteceu? Reanquilosou, né? São imagens tomográficas de reconstrução, são recentes, são desse ano, inclusive, né? Que mostra que o paciente teve uma reanquilose e o paciente tem um retrognatismo severo, porque um dos centros de crescimento dele foi removido quando ele era criança, porque tinha um anquilosado, né? E outra coisa importante aqui, foi feita uma tentativa de cirurgia com enxerto que não deu certo. Ou seja, ele perdeu o centro de crescimento, tentaram repor e não conseguiram. Além dele não desenvolver, o que aconteceu? Ele reanquilosou. Então, ele tem um microagnatismo por ele ter perdido o centro de crescimento, né? E tem anquilose, ou seja, então ele não abre a boca também. Esse paciente não abre absolutamente nada. Esse paciente não conseguiu fazer moldagem conginato para fazer a documentação ortodôntica. Tentaram 3 vezes fazer uma moldagem de alguns dentes para fazer um guia cirúrgico para a gente colocar no planejamento virtual dele, conseguindo um modelo assim bem mais ou menos com silicone, e foi um sufoco para conseguir, né? Então ele não abre a boca, realmente não abre a boca. E aí esse paciente, ele falou, olha, eu tratei em tal lugar, falaram que era para eu voltar a procurar tratamento quando eu tivesse 20 anos. Então ele passou a adolescência inteira com esse tipo de perfil e esse tipo de função, né? Ou seja, ele não se alimenta corretamente, porque não cabe uma colher normal, um garfo dentro da boca, ele tem que se alimentar com coisa molinha ou com uma colher de criança. Então, realmente é debilitante esse tipo de patologia e tem que ser corrigido, né? Paciente com anquilose e retrognatismo. Qual que é a solução para esse caso? Anquilose a gente sabe, remover a anquilose, abrir a anquilose. Tá, remover a anquilose, ele vai voltar a abrir a boca. E como que vai resolver o problema do retrognatismo dele? Porque tem a questão estética e tem a questão funcional. Esse paciente com esse retrognatismo tem uma via aérea bem comprometida, porque toda a musculatura dele supra, de base de língua, ela é muito para trás. Então, esse paciente tem grande chance de desenvolver a apneia do sono, né? Então, isso é um dado importante. E, decorrente disso, pode advir outros tipos de patologias já aí mais sistêmicas, né? Então, é complicado. E é um paciente que precisa de diagnóstico correto e precisa de plano de tratamento correto, né? Esse caso, esse paciente, por incrível que pareça, não teve queixa nenhuma, porque a gente indicou o procedimento, a ortognática, com prótese ATM. O plano, obviamente, recusou-se, né, a fazer a cobertura, mesmo ela sendo obrigatória. E aí foi por um desempate. E alguns planos mandam para o CRO. Por incrível que pareça, o desempatador do CRO falou, não minto, perdão, não foi isso. Eles sugeriram que fosse usado o plano concordou com a prótese, só que sugeriu que fosse usado uma prótese de estoque, ou seja, uma prótese PNG. Aí eu falei, olha, nessa situação não tem como fazer a cirurgia, porque o paciente não comporta o movimento que se precisa com ele, não tem nenhuma prótese de nenhuma marca que exista que vai conseguir reproduzir esse movimento, né? E por incrível que pareça, o CRO dessa vez concordou com a nossa indicação. Porque normalmente o CRO gosta de concordar com as indicações do plano de saúde, por incrível que pareça. Apesar do CRO, o que eles deveriam fazer era focar na questão ética e não ficar dando pitaco na conduta dos cirurgiões dentistas, né, como eles gostam de fazer. Então, esse é assunto para outra aula, né? Aí, o que a gente faz? Esse é um plano de tratamento que eu gosto de fazer, né? A gente pega algumas fotos do paciente, começa a fazer alguns traçados, né? Isso aqui são traçados para ver, quanto que está para trás a mandíbula, quanto que vai precisar ir para frente. E a gente vai calculando isso, né? Para ter uma ideia de quantidade de movimento que a gente vai precisar reproduzir no paciente, né? Isso é uma análise de perfil simples, né? Eu acredito que vai ter um outro colega, acho que o Dr. Jesus vai falar um pouquinho de análise facial. Então é bem interessante os dados que ele tem uma noção muito grande de planejamento e de análise facial, porque ele tem um padrão de avaliação e tem um padrão de conhecimento bem elevado em relação a esse tipo de planejamento, né? Então é uma aula bem bacana dele, de análise facial. Aliás, eu sempre, quando eu tenho dúvidas, eu pergunto, ou peço para ele fazer junto comigo a análise facial, ou peço para ele me ensinar alguma coisa.
porque ele é muito bom disso, né? E uma de frente, né, para avaliar a linha média, tal, exposição do sorriso, essas coisas, né? Essa é a ideia inicial. Isso aqui é o que eu faço. Aí eu tenho lá meus exames, tomografia, fotos do paciente. Aí com isso, para onde que eu vou? Eu vou fazer. Olha, agora eu já sei a quantidade de movimentos que eu vou fazer no meu paciente. Ó, eu vou avançar 5, subir 10 na maxila, mandíbula vai avançar 20 e o mento vai avançar 10. Então, eu já sei meus movimentos. Nesse caso aqui é um dos locais que você pode utilizar para fazer o planejamento virtual. Então, o que eles pegam? Eles pegam a tomografia, pegam as fotos, fazem a composição desse crânio e vão simular os movimentos que você está planejando para ver se esses movimentos, para quantificar esses movimentos e para ver se esses movimentos são possíveis e o que vai causar interferência no movimento, né? Então, basicamente, o quê? Frente perfil, avaliação de como o paciente está inicial, né? Onde que ele vai começar a cirurgia. Posição intermediária, para onde que eu vou mandar a mandíbula desse paciente? Ah, eu vou girar para a direita, para a esquerda, vou avançar 20. Essa é uma posição intermediária, porque primeiro eu vou começar pela mandíbula nesses casos, né? Na verdade, a maioria dos casos tem indicação de começar pela mandíbula. Alguns poucos profissionais hoje em dia que eu conheço começam pela maxila. Eu aprendi inicialmente a começar pela maxila, na cirurgia. O que eu estou fazendo aqui, não, mas é que planejar uma cirurgia ortognática, né? O planejamento aqui, nesse caso, é uma cirurgia ortognática. Qual que é a diferença? Onde que vai entrar a prótese aqui? O movimento na cirurgia ortognática convencional é uma osteotomia sagital de mandíbula. Só que ao invés de eu fazer uma osteotomia sagital de mandíbula, o que eu vou fazer? O movimento vai se dar no côndilo. Então, onde tem a posição dos côndilos? Eles vão ser removidos virtualmente e isso vai ser utilizado para a confecção de uma prótese customizada, reproduzindo o movimento do paciente. A gente vai mostrar daqui a pouquinho como que fica. Então, eu estou fazendo, na verdade, um planejamento de cirurgia ortognática. Ah, eu quero que minha mandíbula avance tanto, gire tanto, meu mento vai fazer tal movimento, aquele movimento, né? E a gente vai fazendo. Coloca na posição final, né? Ah, então a cirurgia final, o paciente vai ficar assim, tá ok. Então, baseado nisso, eu tenho minha posição final e onde vai estar a mandíbula na posição final. Eu tenho as minhas medidas, o que foi para um lado, o que foi para o outro, o que girou, o que não girou, né? Então, isso vai me dar a noção se eu estou dentro do que eu quero em questão de movimento, pré-simulação, pós-simulação, testo as medidas, eu fiquei com uma simetria boa, tal, o ângulo tá bom, eu quero eu bati o martelo, esse é meu planejamento final. Isso aqui só é uma questão de números, né? O que foi para frente, o que foi para trás, o que subiu, o que desceu, o que não mexeu, tá? Então, basicamente é isso. Isso aqui é um planejamento virtual, né? A gente reproduziu alguns movimentos que eu cheguei através da minha análise facial e, baseado nisso, eu vou reproduzir isso no computador através de programas que são específicos para isso, né? Então, cheguei nos meus movimentos, eu tenho a minha simulação antes e depois, como que vai ficar. Ah, eu estou satisfeito com esse resultado, pronto. Baseado nisso, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai imprimir esse modelo, no caso das próteses que são feitas baseados no modelo. Atualmente, a gente não faz mais esse tipo de impressão. O que a gente faz? Esse modelo final que você teve, que é a posição final, no próprio programa é feito a remoção dos côndilos, do processo coronoide, e em cima do modelo que você tem virtual, é feita a prótese de ATM, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês como fica. Cheguei no modelo final, esse vai ser o final que eu quero para o paciente. Pronto, tá ótimo. O que vai fazer? Vai ter um programa de computador que vai fazer o desenho da minha prótese. Olha, esse movimento aqui vai dar esse desenho aqui, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Componente mandibular, já sem o processo coronoide e sem o côndilo. Nesse caso aqui é aquele paciente de anquilose. O paciente está na posição final já. Aqui eu fiz minha cirurgia ortognática virtual aqui. Ó, esse é meu movimento, eu já fiz esse é o meu movimento final. Então eu travei ele aqui e agora baseado nesse movimento final, eu vou tirar
a anquilose, eu vou tirar o processo coronóide, eu vou tirar o côndilo, o que você vai precisar remover, e o programa vai vir e desenhar a prótese. Então, componente articular, componente mandibular. Ó, esse é o desenho, tem os parafusos mínimos, tem. Vocês veem só para vocês lembrarem aqui, ó. Aqui, ó, só 4 furos. Por quê? Aqui os furos são planejados. Então, essa posição aqui é a ideal para se colocar os parafusos. Eu não preciso de 10 posições aqui, porque eu não sei exatamente onde vai ficar. Então, aqui eu sei que isso aqui vai encaixar perfeitamente nessa posição, né? Inclusive os cortes, as alturas, tudo isso existe guia de corte. Você vai cortar exatamente onde a prótese faz a curva, é exatamente onde você vai cortar que ela vai dar o encaixe, né? Esse caso aqui já está pronto, só está faltando imprimir a prótese. Imprimir, no caso, não, manufaturar a prótese, né? Olha aqui, ó. Uma visão de frente. Olha, tem um alinhamento, olha a prótese como acompanha o contorno do osso, né? Isso aqui nunca você conseguiria fazer com a prótese de estoque. Em hipótese alguma, você conseguiria chegar num resultado nem próximo disso, né? Então, isso aqui é inviável, né, de se fazer com prótese de estoque. Inviável. Não existe a possibilidade. Foi sugestão do auditor que, segundo o convênio, esse João Bucomaxilo também diz que daria para fazer com prótese de estoque, né? Talvez ele consiga. Isso aqui é impossível, né? Aqui você vê o encaixe. O encaixe é perfeito. Na hora isso aqui encaixa que você não acredita, porque parece que dá um clique, né? O componente, principalmente o componente articular, é muito fácil, né? Lógico que tem os acessos, dá trabalho, abrir, fechar, depois ele tem ortognática junto. Não é simples, não é a cirurgia que você vai sair fazendo no primeiro ano de residência. Talvez nem depois da residência você consiga fazer sozinho isso aqui, né? Mas para quem já está fazendo cirurgia, isso aqui é o jeito mais fácil de se reabilitar esse tipo de paciente, né? O encaixe fica muito bom e o desenho é perfeito. É feito literalmente sob medida, só encaixa no paciente e ele só encaixa em uma posição, não tem várias posições para você ficar testando, né? Esse aqui é como ela fica virtual, isso aqui é depois que ela está impressa, né? Isso aqui é a prótese do caso que eu vou mostrar para vocês. Eu não gosto desse desenho, mas não estou aqui para discutir isso, né? É um caso bem específico. Então, esse aqui é o componente mandibular e esse aqui é o componente articular, né? Isso aqui é só uma fotinha da mesa para mostrar. Isso aqui é um modelo do paciente impresso, 3D, tá? Porque a gente pode provar, ver quanto que o parafuso, como que tem que encaixar aqui, como não tem. Isso aqui está esterilizado na mesa. Se você quiser ver se está tudo certo, não está, o encaixe, testar alguma coisa, essa aqui é a hora, né? Inclusive, eles mandam uma prótese impressa no mesmo material do crânio para você testar também algumas posições, se o encaixe está perfeito, né? Então, é basicamente isso que você recebe no dia, né? E o resto é instrumental normal da cirurgia, né? Eu vou mostrar aqui uma cirurgia, poucas fotos da cirurgia, não tem nada demais aqui, tá? É só para mostrar, basicamente é o que? O componente articular, que é o que você encaixa no temporal, ele precisa ser colocado por um acesso pré-auricular, né? Existem algumas, dependendo do tipo de coisa que você vai ter que fazer, por exemplo, tem que fazer uma anquilose, pode ser que você precise fazer uma extensão desse acesso. Tem um alcaiá, que é uma extensão bem grande, é quase um M coronal, né? Que você consegue deslocar bastante. Eu nunca vi necessidade, na verdade, eu nunca vi necessidade nem de ser maior que o pré-auricular, né? Existe gente que gosta de fazer é uma derivação do pré-auricular, né, endaural, que vai usar só realmente o tragus ali. Também não vejo necessidade para que fazer tão pequeno assim, para ficar brigando com o afastador. Não sei, tem gente que gosta, talvez, sei lá, para fazer uma discopexia você não precisa abrir tanto, mas não vejo diferença nenhuma em termos estéticos. A cicatriz some, é muito bem colocado. Risco de uma paralisia aqui só se você estiver absurdamente fora da posição onde você deveria estar. Então o risco é bem pequeno, né? Então acho que um pré-auricular básico para o componente articular está ótimo. Ótimo, você abre esse acesso em 5 minutos, né? Não tem segredo nenhum no acesso, né? Qual que é o problema aqui? É quando você chega na articulação. A anquilose é enrolado. A anquilose, dependendo do tamanho, quanto que ela está para a linha média do paciente, existe risco de sangramento sério, então pode ser que você queira guia de corte, essas coisas.
mas não necessariamente você vai mudar o acesso porque é uma anquilose. Pode ser que você precise de uma extensãozinha, né? Mas na maioria das vezes que eu fiz, mesmo com anquilose, o pré-auricular já resolveu. Isso para o componente articular. Para o componente mandibular, você pode fazer um acesso submandibular de Rhizome normal, né? Já vi gente que gosta de fazer bem pequenininho. Não precisa ser muito grande também, mas acho que o padrão de 4 centímetros, 5 centímetros já está ótimo. Não tem necessidade de fazer tão pequeno. Se você colocar bem, bem posicionado, na cicatriz é zero. Depois de 6 meses, você nem acha mais onde que foi feito, né? Se você fechar adequadamente. Né? Você pode optar também, que eu já fiz também, principalmente aqueles casos que não precisam alterar a oclusão, que são casos mais fáceis de fazer. Você pode fazer um retromandibular, né? Porque você não precisa, você não tem movimento nenhum, é só praticamente você vai abrir para parafusar. Então, e é um acesso bem rápido e fácil de fazer, né? Tomando cuidado, não tem risco de paralisia, né? E fica mais escondido ainda do que o submandibular, né? Mas é questão pessoal, né? Se você quiser fazer pelo retro, faça. Eu acho que se for fazer com movimento, se tiver movimento de avanço, que vai ser basicamente quando você vai usar junto com o ortognático, eu acho que é melhor fazer o submandibular, eu acho. Né? Até porque se precisar, o caso, soltar a musculatura supraioide que está no mento, você já está mais próximo desse bobear, você pode tunelizar e consegue soltar. Agora, se você não vai fazer movimento, acho que dá para fazer um retro. Ele fica mais escondido ainda. E é um acesso bem rápido e fácil também de fazer. Esse sim pode ser um pouquinho menor, né? Não tem necessidade de fazer essas coisas, que é basicamente para você parafusar. Né? É você encaixar o componente mandibular, que ele é fino, né? Ele é comprido, mas ele é fino. Então ele entra com um acesso aqui. E já resolveria, né? E o submandibular, mas o submandibular resolve nos dois casos, né? Eu acho que o submandibular está bem, não tem que ficar pensando muito, que acesso estou fazendo. Eu faço acesso tamanho padrão normal, na altura normal, não vai ter erro, só tome cuidado. O problema do acesso muito pequeno, você pode pegar vaso ou pegar nervo, e depois você explicar ao paciente que você pegou o facial dele tentando resolver um problema criando um outro, é um pouco mais chato. Obviamente, o paciente já vai estar informado sobre essa possibilidade, né? Entrar numa cirurgia dessa, não informar esse tipo de coisa, isso é uma falta ética, né? Você está negligenciando. Tá? Então, basicamente é o que? Um acesso pré-submandibular bilateral, não tem nenhum segredo, né? Isso aqui, para quem fez residência, faz isso de olho fechado, né? Lógico, mais rápido, não tem necessidade de ficar correndo para fazer também. Aí você faz a remoção do côndilo coronoide pelo acesso pré, né? E encaixa a prótese. É óbvio, a prótese é muito grande, você vai ter que fazer um acesso maior, né? Aqui a gente vê o componente mandibular na posição, aqui o componente articular, que é o branquinho, e aqui a cabecinha da mandíbula reproduzindo, a cabecinha da mandíbula bem encaixada aqui na posição. Você tem que checar isso, óbvio, né? Do outro lado, né? Componente mandibular, componente articular, sem segredo. Você olha, vai testar para ver se está bem encaixado na posição adequada, né? Não tem grande segredo aqui a cirurgia. A cirurgia são 4 acessos. Se você não fazer ortognático, são 4 acessos. Né? E aí, basicamente, se você fez um planejamento prévio adequado e está usando uma prótese customizada, a fixação disso daí não dá 15 minutos. Né? E nesse caso aqui teve uma cirurgia ortognática associada, né? Segmentada. Né? Mas só para ilustrar o tratamento geral. Mas a ortognática é o padrão normal. Embaixo, se você faz, praticamente, você vai só fazer mentoplastia, é um acesso só. E em cima, normalmente, você faz a Lefort 1, às vezes segmentado ou não, vai depender do que você planejou e o que o paciente tem de oclusão, né? Mas nada demais. E aqui é o controle pós-operatório. Todos os casos que a gente faz, a gente vai fazer controle pós-operatório, né? A gente gosta de ver foto pré e pós dos pacientes, porque você consegue avaliar a questão estética e funcional do paciente. Tá abrindo quanta boca? Não tá com paralisia? Não tá? Então isso é importante avaliar com foto, né?
Obviamente o paciente vai te falar o que ele está achando, né, da questão estética, né? Logicamente essa paciente não operou por causa da estética, né? Eu não sei se ela gostava ou não do perfil dela, mas ela tinha uma queixa, né? Ela tinha queixa do problema para dormir, que ela roncava muito e tal, por causa do retrognatismo, né? Ela tinha um problema da maloclusão severa, né? Que ortodontia nenhuma ia chegar a lugar nenhum, com aquela falta de não ter uma articulação no lado, então ela optou de fazer a cirurgia e reconstruir a articulação que ela perdeu, né? E de aproveitar e fazer uma cirurgia ortognática, né? Então, perfil de um lado, perfil do outro, né? Frente, perdão, perfil, né, esquerdo, né, como que era, como ficou, perfil direito, como que era, como ficou. Essa é a ideia da ortognática com a prótese ATM. É mais chato fazer? Óbvio que é mais chato, porque você vai ter que fazer uma ortognática e uma prótese ATM. A ortognática você faria toda por dentro da boca. A prótese ATM te acrescenta 4 acessos. E aí, se você não planejou, ou se está usando aquelas próteses de estoque, você vai ter um problema no tempo cirúrgico, porque a cirurgia vai se tornar muito longa, e isso é complicado, cansa, né? Mesmo você não fazendo tudo sozinho, cansa bastante a cirurgia, né? Esse foi um caso, ortognática com prótese ATM bilateral, né? Essa paciente, ela tem uma síndrome, né, que causou agenesia de um dos côndilos, um defeito ósseo, tinha algumas outras características, essas lesões que você vê próximo do pavilhão auditivo dela são características dessa síndrome que ela tem. Tá? E ficou satisfeito com o resultado. Esse é um caso bem antigo. Foi a primeira prótese ATM que eu fiz depois da residência. Acho que eu fiz acho que foi no ano que eu me formei. Foi em 2011, eu fiz esse caso em 2011 mesmo, né? Aí eu falei, não, ortognática eu tenho condições de planejar. Então, basicamente, o que muda? Fazer ortognática e, ao invés de fazer a osteotomia sagital, fazer as próteses. Os acessos eu já sabia porque eu tinha treinado na residência. Então, assim, lógico que deu trabalho. Demorou 12 horas a cirurgia, né? Porque eu estava sendo bem cuidadoso para, né? Nunca tinha feito uma prótese ATM. Tinha visto só prótese de estoque no hospital. Então, a gente foi cuidadoso. Já tinha feito ortognática, óbvio, mas a gente foi bem cuidadoso, né? Mas demorou muito, 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 muito. Esse aqui é outro caso. Esse caso é um pouquinho diferente. É um paciente que precisava de ortognática, desde sempre soube que precisava de ortognática. Estava fazendo preparo. Qual que é o problema? O paciente já apresentava desde o início do tratamento problema na articulação. Processo degenerativo na articulação, dor, deslocamento de disco. Nas radiografias de controle que a gente ia fazendo dele, panorâmica, uma cabeça da mandíbula muito, muito, muito fina, muito, muito fina, muito fina. Que era um processo assim que não se caracterizava como remodelação, e sim um processo reabsortivo. E apresentava um perfil muito retro, muito, 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 muito retro. Então, o que a gente pensou aqui? Bom, a gente tem duas opções, fazer uma ortognática, junto com uma cirurgia de ATM, avançar a mandíbula bastante, que ele precisava, né? E acompanhar para ver o que vai acontecer com o côndilo, né? Aí conversei com 2, 3 colegas, olha, a gente já fiz isso, um ou outro caso a gente acabou tendo recidiva do tratamento. O que acontece? Tem quantidade de movimento muito grande que vai precisar fazer. Além do avanço, você vai ter o giro do plano oclusal. Isso vai dar torque no côndilo, e esse côndilo dele já está em processo degenerativo. Isso vai fazer com que essa articulação reabsorva mais ainda e vai perder a cirurgia. Fiquei uns 2 meses conversando, olha, acho que talvez a opção seja para conseguir fazer a cirurgia e manter um resultado estável. Nesse caso, a gente vai ter que fazer a cirurgia ortognática substituindo a articulação dele. É um paciente bem jovem, né? Acho que ele está com 20 anos, se não me engano. Então, é um caso complicado de se indicar a substituição da articulação para um paciente jovem que nunca tinha sido tentar nenhuma cirurgia prévia na articulação. O que a gente ia fazer? A gente ia fazer uma discopexia junto com a ortognática. Isso a gente já fez e não é tão incomum fazer. Mas indicar a prótese direto, antes de se tentar fazer,
Foi um negócio que foi conversado muito, muito com o pai dele, com a mãe, com ele mesmo, porque a gente estava com muita desconfiança de que esse caso, se a gente fizesse do jeito que a gente estava planejando inicialmente, fosse perder e acabar tendo necessidade de uma segunda cirurgia e aí sim ter que fazer uma prótese. Então a gente falou, olha, eu acho, pela nossa experiência, pela nossa conversa, a melhor opção é fazer ortognática junto com a prótese, porque a chance de só se precisar dessa cirurgia é muito maior do que se eu fizer a cirurgia que eu inicialmente estava planejando. Então, foi isso que a gente fez. Planejamos uma cirurgia ortognática junto com o prótese ATM, o paciente topou, os pais toparam, o convênio não topou, o paciente foi atrás, conseguiu a liberação. A gente operou esse paciente esse ano, o paciente evoluiu super bem, não teve problema nenhum, abrindo a boca normal, se alimentando normal, os controles pós-operatórios dele estão ótimos, né? E ele ficou muito satisfeito com o resultado, né? Até de frente o rosto dele mudou bastante, a gente não fez absolutamente nada, né? Só impactou a maxila, o resto da mandíbula acompanhou o movimento, né? O perfil dele ficou bem dentro do padrão que a gente diria normal, né? Ele está abrindo bem a boca, a oclusão dele ficou bem satisfatória, né? E esse é um pós-operatório bem recente. Vocês podem ver que ele está até com uma marquinha de ponto. Esse pós-operatório dele é de 10 dias. Pra vocês verem que se o paciente se cuidar direitinho, se fizer... atualmente, eu tenho fotos mais recentes desse paciente. Eu não coloquei porque eu descarreguei o celular e acabei que eu ia ter que ficar procurando lá no meio de 5.000 fotos. Mas eu tenho foto recente dele. Você não acha mais onde tem as incisões nele, né? Aqui, obviamente, dá para você ver que teve uma incisão aqui e teve uma incisão aqui. Atualmente, você não consegue mais identificar onde que está a incisão. Então, 6 meses depois, a incisão some. Então, isso não deveria ser não quero fazer prótese porque vai ficar com cicatriz no rosto. Isso não deveria ser, em hipótese alguma, uma contraindicação. Né? Bom, mas é basicamente isso que a gente tinha para falar, né? Um pouquinho de indicação, um pouquinho de plano de tratamento, né? E eu acho que é isso aí, né? Queria agradecer o convite, né? Feito pela Mariana e pela Tiffany por ter, né? E se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato diretamente, eu deixei meu e-mail, tá? Tem o e-mail o meu Instagram, tem o do Guia Residência, esse último é o do nosso serviço, né? A gente posta os casos, posta um pouquinho das coisas que a gente faz no dia a dia, posta também as novidades do serviço, quando tem estágio, para quem é da graduação, quando vai ser a prova de residência, e é isso. A gente está à disposição. Beleza? Queria muito agradecer, professor Luiz. A aula foi maravilhosa sobre prótese de ATM. Queria muito agradecer mesmo pela disponibilidade, em nome da doutora Mariana e em meu nome também. Queria dar alguns avisos importantes aqui a todos sobre o formulário para obtenção do certificado de 12 horas. Como será esse formulário? Vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? E você vai ter acesso todo final de aula, tá bom? Tem que preencher certinho. Cuidado com o e-mail, nome e tal. Vai ter uma palavra-chave também no formulário, que vai ser disponibilizada ao final de toda a aula, certo? Aqui nos comentários do vídeo. Então, atentem-se a essa palavra-chave que você vai precisar colocar no formulário, certo? Então, é isso. Queria muito agradecer. Amanhã nós voltaremos com o Dr. Jesus, certo? Boa noite.